Sinergia, a força extraordinária da união para resultados inimagináveis. Nós estamos vivendo em um mundo onde o individualismo ainda é muito exaltado. E é interessante que as pessoas, e isso é algo que é da nossa natureza humana, têm a necessidade de se destacar. E acredita, tem essa mentalidade, essa visão, que para se destacar precisa fazer sozinho. Só que na verdade não entende, não tem a cultura, não tem a visão e não entende o significado do que é sinergia. O poder extraordinário que existe na sinergia. Por isso que nós precisamos criar sinergia. A sinergia, ela está voltada para o todo e não para a soma das partes. Não é apenas as somas das partes, mas sim o todo. Então, por exemplo, uma orquestra. Um violonista, ele pode até sozinho fazer uma bela melodia. Só que imagina a junção de vários outros instrumentos. O que vai acontecer? Terá uma maravilhosa melodia, uma sinfonia completa que é agradável aos nossos ouvidos. Então, a sinergia, ela é muito enriquecedora. Porque quando nós unimos, e é isso que é sinergia, quando nós unimos os dons, os talentos, as forças pessoais, as habilidades técnicas, habilidades por aptidão, todo conhecimento, experiência de vida, quando nós unimos isso para um objetivo em comum, os resultados são muito maiores. Então, cada um tem um dom. Tem um dom do ensino, tem um dom da liderança. Existem dons, talentos que são específicos. Cada um tem um chamado interior. Então você imagina unir o chamado de cada um. Será algo muito mais poderoso. E o espírito da sinergia, dessa união, dessa junção, na verdade é um espírito de colaboração, é um espírito de cooperação, é um espírito de contribuição. Então, existe uma intenção e existe uma motivação louvável para criar essa sinergia. E o que está por trás de pessoas que acreditam, que têm essa mentalidade de exercerem os dons, os talentos sozinhos? Nós temos, isso é intrínseco na nossa natureza humana, a competição. E o que está por trás da competição? Podem ser vários fatores. E são fatores que, o que existe por trás desses fatores são necessidades. Então, um dos fatores é a vaidade, a baixa autoestima, a necessidade de se destacar, de ser reconhecido, de ser valorizado, de se sentir útil, especial. E até mesmo, por conta de tudo isso, vem a questão, e muitas vezes inconsciente, a necessidade de ser reconhecido acaba tendo um ar de superioridade, porque deseja estar acima dos demais. Só que esse pensamento é um pensamento extremamente egoísta. E muitas vezes uma pessoa que exerce os dons, os talentos e quer avançar, quer obter resultados, alcançar os objetivos, acaba demorando muito e sofre demais. E não acredita nas diferenças, não acredita que as diferenças, elas são na verdade complementares
para essa sinergia. Então, criar sinergia é um dos princípios, um dos hábitos do Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E, inclusive, nas ferramentas que eu aplico, muitas dessas ferramentas, elas são pautadas, fundamentadas nesse livro. E é um livro extraordinário que eu indico para você ler esse livro. É um livro totalmente aplicável às nossas vidas. Compreender a relevância, o significado de cada hábito e passarmos a desprogramar hábitos que são opostos dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, é uma mudança de mente. O Stephen Covey, que é o autor desse livro, ele era consultor empresarial e ele acreditava muito, ele trabalhava com educação e cultura. Então, ele acreditava que nas empresas, através da educação, a cultura era transformada. E nós sabemos disso. Nós sabemos que a educação ela é extremamente necessária para o ser humano. O conhecimento, ele desenvolve. O conhecimento, ele abre a nossa visão, os nossos horizontes. O conhecimento, ele proporciona crescimento. Ele proporciona desenvolvimento, ele proporciona evolução. O conhecimento proporciona transformação. Então, existem muitos princípios nesses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, onde eu estou trazendo o 6º hábito, que é criar sinergia, afinar o nosso instrumento, né? E qual é o nosso instrumento? O nosso instrumento são os dons que Deus nos deu. E se Deus nos deu esses dons, é porque existe um propósito para nós exercermos esses dons, um propósito que tem a ver com a razão da nossa existência. E os talentos, as habilidades, unindo com a nossa personalidade, unindo com os nossos valores, com a nossa experiência de vida, o nosso histórico de vida, tudo que nós aprendemos, tudo que nós nos desenvolvemos. Então, é algo muito lindo, é algo muito rico, nós sermos um complemento através dessas diferenças, um na vida do outro, e formar essa unidade com o espírito da colaboração, com o espírito da contribuição. Então, fique ligado, continue aqui me acompanhando, porque tem muito conteúdo maravilhoso sobre sinergia, para você compreender a riqueza da sinergia na nossa vida, e é uma maneira de contribuir. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica, trainer e educadora cristã. Eu trabalho com ciência e fé na perspectiva da teologia cristã, e eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Então, vem comigo para mais essa rica jornada do nosso programa do interior ao sagrado, que é algo muito profundo, muito profundo. E lembre-se que eu estou aqui sempre com a intenção e a motivação de contribuir para a sua vida. Isso aqui não deixa de ser criar sinergia, porque eu não estou sozinha em primeiro lugar. Então, por trás de todo esse trabalho, existe uma equipe. E não se trata apenas do espírito de equipe, mas sim da visão, da cultura, da mentalidade, de compreender a riqueza e a importância dessa união, dessa junção e a troca que existe
porque eu tenho determinados dons, talentos, vocação, eu tenho consciência do chamado, do meu chamado interior, o desígnio de Deus para a minha vida, o propósito da minha existência aqui na Terra. Claro que isso cada vez mais vai funilando, conforme eu vou exercendo. E Deus vai mostrando e Deus vai revelando. Mas eu estou trilhando esse caminho. E assim como cada integrante da minha equipe tem os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, e eles estão cooperando, porque nós temos o mesmo objetivo, que é contribuir para a sua vida. Então, eu contribuo para a sua vida e assim realmente eu espero, através do conhecimento, através da minha experiência de vida, através da experiência de cura, porque eu trabalho com cura emocional, eu trabalho com o resgate da criança interior, a cura da sua criança interior, descobrir a verdadeira essência dessa criança interior que é desconhecido para ela mesma, acolher essa criança interior, ou seja, curar e descobrir a verdadeira identidade. E através da cura e da identidade, você começa a desanuviar a sua vocação e o seu propósito. Então, uma coisa ela anda paralela à outra. Então, o nosso objetivo é esse, é contribuir para a sua vida através de cada conteúdo. Então, são conteúdos que eu trago através do conhecimento e das minhas experiências. Tudo que foi transformado na minha mente, a cura que eu obtive, essas experiências de cura com a fé em Cristo Jesus. Através do meu relacionamento com Cristo, o discernimento, a interpretação sobre a palavra de Deus. Então, nós unimos tudo isso, compilamos tudo isso e trazemos conteúdos para fazer a diferença na sua vida. E tudo aquilo que você vai recebendo e que você vai encontrando um sentido, isso vai ressignificando em você. E cada vez mais você vai se descobrindo, você vai descobrindo o seu potencial, as suas virtudes, as suas habilidades por aptidão, os dons, os talentos. Então, todo o conhecimento, todo aprendizado, ele só faz com que nós aperfeiçoemos ou amos os nossos talentos, as nossas habilidades. A gente vai se descobrindo cada vez mais para que isso não fique isolado em você, não fique retido em você, porque Deus não te deu os dons para que você venha retê-los. Não, é para você aperfeiçoar, é para você cada vez mais aprimorar, para que você possa contribuir na vida do outro. Então, por isso que Deus, ele preza muito pela unidade, pela comunhão, porque existe um objetivo em comum. E como prova de tudo isso, eu quero trazer aqui uma experiência, quero compartilhar com você um grande aprendizado que eu tive durante 13 anos. Durante 13 anos eu prestei consultoria. Então, eu era consultora em gestão da produção. Então, eu trabalhava muito no setor fabril, trabalhava muito diretamente em chão de fábrica. E eu, na verdade, desenvolvi um conhecimento técnico, uma habilidade técnica, porque eu implantava o programa, o PPCP. O que é PPCP? É Programação, Planejamento e Controle de Produção. Então, o PPCP, existem várias ferramentas, que essas ferramentas, elas dão a possibilidade para fazer uma
uma gestão mais assertiva da fábrica, gestão da produção. Então, na verdade, foi um conhecimento técnico, mas eu aprendi a gostar. Só que olha só que interessante. Ali, no chão de fábrica, eu fazia parte técnica, porque eu era contratada para isso. Eu trabalhava por projeto nas fábricas, então eu tinha um determinado tempo para poder exercer a implantação do PPCP. Mas o lado do feeling da Kellen, dos dons, dos talentos, rumo à vocação da Kellen, agia de uma maneira muito natural, muito genuína, e isso era muito mais forte do que eu. Então, eu ficava muito em chão de fábrica e eu tinha um contato direto com os colaboradores do nível operacional de chão de fábrica. Então eu tinha contato com o encarregado do chão de fábrica, o líder ali do chão de fábrica e a parte operacional num todo. E era muito interessante que eu acompanhava muito o trabalho deles e eu amava fazer isso. E a maioria das pessoas que trabalhavam no chão de fábrica eram pessoas mais simples e pessoas com menos instruções. E eu descobri que eu amava trabalhar com educação. Por isso que o estilo de trabalho de consultoria do Stephen Covey me despertou muita atenção, muito interesse. E eu passei a debulhar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E eu realmente me identifiquei muito com o Stephen Covey porque eu também acreditava no poder da educação. Então, tudo que eu implantava na fábrica, eu fazia questão de capacitar todos, até aqueles que não iam trabalhar com as ferramentas do PPCP. Mas eu desenvolvia treinamento, eu sou conteudista, então eu desenvolvia treinamento para cada ferramenta implantada. Por quê? Em primeiro lugar, eu tinha a intenção, eu queria que obtivesse resultado. E o meu tempo, existia um prazo, o meu tempo nas fábricas. Então aquilo precisava dar continuidade a hora que eu finalizasse o projeto. Então eu precisava ensinar as pessoas para que as pessoas realmente aprendessem a usufruir, a manusear, a aplicar essas ferramentas e entender a importância e a finalidade do porquê dessas ferramentas. Ou seja, tem uma razão, um objetivo, uma finalidade as ferramentas do PPCP. Isso ia resultar numa produtividade, ou seja, uma maior produtividade. E quando nós falamos de produtividade, nós não estamos falando de quantidade de produção, mas nós estamos falando da qualidade da produção. Então, essa era a razão maior de implantar o PPCP. E aí eu comecei a observar, né? Eu criei o hábito, de uma forma muito espontânea e natural, de observar cada colaborador de chão de fábrica. E eu observando ali, eu conseguia enxergar, extrair o potencial de cada um, os possíveis talentos, né? E muitas vezes, alguns colaboradores estavam em funções erradas, funções que não tinham nada a ver com os seus talentos e com as suas habilidades por aptidão, que é uma habilidade que você tem facilidade de desenvolver, de produzir algo, de fazer algo, né? Exercer uma atividade. Então, é uma habilidade por aptidão. E eu comecei a, na verdade, realocar esses colaboradores e falar assim, olha,
esse colaborador aqui, eu tenho certeza, vamos fazer essa experiência, e eu sugeria, vamos realocar ele, reposicionar numa outra função. E geralmente isso dava certo. Então, todos os treinamentos que eu aplicava nas fábricas, eu comecei a perceber o desenvolvimento deles. E isso era um ciclo evolutivo. Então, eles começaram a aprender, eles começaram a ter acesso a conhecimento. E, inclusive, o comportamento deles, do grupo, passou a ser outro comportamento. Eles já estavam se comportando de uma forma diferente, inclusive em relação a relacionamento interpessoal. Então, eu comecei a levar para eles essa cultura, essa que para eles era uma nova visão sobre a sinergia. Por quê? Porque muitos ali se sentiam ameaçados quando alguns colaboradores se destacavam. Mas se destacavam não só por suas habilidades, mas se destacavam por questão comportamental. Se destacavam porque eram proativos, porque tinham características comportamentais que proativos, comprometidos, dedicados, responsáveis. Então, eles abraçavam a empresa, né? E eles davam tudo de si para a empresa e com alegria. Então, essas pessoas, na verdade, elas se destacavam. E os outros que não tinham muito, não estavam atuando dentro dessas características e tinham as suas razões para isso, começavam a se sentir ameaçadas e se isolavam, né? E aí passavam a não cooperar tanto. Então, eu comecei a desconstruir essa mentalidade e comecei a mostrar para essas pessoas que se sentiam ameaçadas, que não acreditavam de que as diferenças, elas são complementares, elas são importantes e que existe uma troca de aprendizado nessas diferenças, elas não acreditavam nisso. Então, elas passavam a cada vez mais eram egoístas, e o que elas tinham como um potencial gigantesco para serem competentes, na verdade, elas não faziam com tanta eficácia, com tanta eficiência. Então eu fui trazendo essa cultura dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E foi algo assim que passou a ser muito transformador dentro das fábricas. E essas pessoas que se sentiam ameaçadas, elas começaram a entender que elas não eram inferiores aos demais que estavam se destacando. E elas começaram a perceber que, ao contrário, elas podiam se inspirar nessas pessoas e também começarem a ser mais comprometidas, mais proativas e acreditarem que elas tinham algo de muito rico e que poderia contribuir muito, que eram seus dons e talentos. Eram nessas diferenças que existe a riqueza da contribuição, da colaboração e da cooperação. Então, essas pessoas, elas começaram a se descobrir mais e o trabalho passou a fazer mais sentido para elas. E olha que coisa interessante, isso realmente é fantástico, é magnífico. Elas começaram a trabalhar com muito mais propósito. E começou a atmosfera das fábricas, começou a mudar. Por quê? Porque compreenderam o que é essa energia e compreenderam que existe uma magnitude
de criar essa sinergia, de entender que olhando para cada um, o que existe de melhor em cada um e desejar aprender e unir isso, unir essas forças, né? Então, qual é o resultado? Produzir com qualidade. Então, as fábricas, essa atmosfera era uma atmosfera que existia mais harmonia. E quando existe mais harmonia, as pessoas trabalham mais alegres, as pessoas trabalham mais motivadas. E aquele peso de tantos pensamentos e sentimentos tóxicos que acaba desenvolvendo por se sentirem ameaçados, por se sentirem menos, inferiores e às vezes tendo até uma certa inveja por um pensamento do menos ou do nunca. Eu nunca vou ser melhor que fulano, eu nunca vou conseguir desempenhar o trabalho da maneira como ele faz. Claro, às vezes realmente você não vai conseguir, mas você vai conseguir desempenhar a sua maneira, porque existe uma diferença nesses dons e nesses talentos, nessas habilidades. Só que você vai contribuir também com muita excelência e que vai fazer muita diferença nesse todo, entende? Porque cada um tem a sua importância. Ninguém é igual a ninguém. Nós podemos até ter dons semelhantes, mas a maneira como nós vamos exercer esses dons é diferente. Porque existe a peculiaridade. Cada um tem a sua singularidade, a sua particularidade. Porque um é diferente do outro. Um tem contexto histórico diferente do outro. A forma como recebeu, o que aprendeu, o que desenvolveu, as experiências em si e o que aprendeu com essas experiências, cresceu, evoluiu, é diferente. E tudo isso vai junto no pacote, junto com os dons, junto com essa sinergia. Então, olha que coisa linda, que coisa extraordinária. Então, infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse entendimento e às vezes não tem nem esse conhecimento, nem sabe o que é sinergia. E quando sabe o que significa o conceito, a definição da sinergia, não tem a visão, não entende o significado, o poder que existe na sinergia. E isso eu estou falando aqui para vocês no trabalho. Mas a sinergia, ela não é somente para o trabalho, mas ela é uma questão de uma visão cultural, a sinergia. Então, nós podemos transformar essa visão e nós podemos transformar essa cultura. Então, quando você transmite para as pessoas a relevância, a importância do que a sinergia nos traz, o mundo seria um mundo muito melhor. Só que, infelizmente, esses medos, esses receios, esse espírito de competitividade, de achar que não vai conseguir superar o outro porque está no espírito da competição, de achar que vai ficar por baixo, de achar que não vai conseguir crescer, alavancar. Então, são pensamentos que são pensamentos realmente egoístas. E é muito mais difícil de você realmente conseguir alcançar, exercendo e fazendo tudo sozinho. Então, essa visão cultural sobre a importância, a relevância, o significado da sinergia, na verdade, é uma visão onde você muda. Você não enxerga o outro como uma ameaça que pode roubar o seu lugar.
que tanto você sonha e você tem lutado muito, você almeja conquistar. Não. É uma visão de parceria. Então a sinergia nos traz essa visão de parceria. E claro que para que isso aconteça, para alcançar resultados inimagináveis, essa união, essa junção precisa também ter os mesmos critérios de princípios. E como criar um ambiente de sinergia? Nós precisamos cultivar certos princípios. Não é somente a união dos dons, dos talentos, mas nessa união precisa ter a consciência de que existem certos critérios de princípios e valores. Por exemplo, a humildade. Nós precisamos entender que nós não sabemos tudo e que nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres relacionais e Deus se manifesta através das relações, através dos dons de cada um. Valorização das diferenças. Aceitar que as pessoas, cada um, tem dons que é único e são essenciais. Comunicação aberta. A comunicação aberta é você compartilhar, que todos criem um ambiente onde possam compartilhar as ideias sem medo, nessa visão de parceria. O propósito. Qual é o propósito? Que todos trabalhem, que todos exerçam nessa sinergia por um objetivo maior do que o ego individual. Então, as coisas vão acontecer de uma maneira muito natural. E tudo isso se aplica à igreja, se aplica ao trabalho, se aplica à família, ou seja, em qualquer tipo de relação, a qualquer área da nossa vida. E eu quero finalizar aqui trazendo uma alusão sobre 1 Coríntios 12, quando Paulo traz com muita sabedoria, isso é um exemplo de sinergia, sobre o corpo, né? Sobre o corpo de Cristo, que somos nós, a Igreja de Cristo. E ele traz como uma metáfora, né? Associando. E aí ele fala sobre o nosso corpo. Então, nós temos membros, nós temos os órgãos e um não trabalha independente do outro. Então, é uma cadeia, é um organismo vivo, onde um necessita do outro. Cada um tem a sua funcionalidade, tem a sua finalidade. E ele associa ao corpo humano, né? E ainda fala, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nós precisamos das duas pernas, nós precisamos dos pés, nós precisamos ouvir, precisamos enxergar. Então, nós precisamos de todos os órgãos. Quando existe problema em um órgão, afeta toda a cadeia desse organismo vivo, né? Dessa vitalidade. Então, ele faz essa associação para nos mostrar, e com muita sabedoria e inteligência, para nos mostrar que é assim, é a Igreja de Cristo.
E os dons que Deus nos deu, ele vem para edificar a igreja. É para edificar o reino de Deus. Então, servir o reino de Deus é viver esse ambiente de sinergia, onde a família de Deus, ela em unidade e comunhão, porque vivem nos mesmos critérios de princípios, entendeu? Para um objetivo em comum. E que esse objetivo, ele é muito maior do que o ego de cada membro. Porque existe uma causa, existe uma razão muito maior, que é contribuir com o chamado que Deus tem para cada um, com os dons, talentos. Contribuir para a vida do outro. Isso é servir o reino de Deus. Quando nós falamos em servir o reino de Deus, é em todas as áreas, em todos os âmbitos. Às vezes tem muitos cristãos que compreendem que servir o reino de Deus está ligado somente dentro da esfera eclesiástica da igreja em si, através de ministérios, mas não. É contribuir, servir o reino de Deus é na sua vida lá fora, em tudo que você faz. É no seu trabalho, é na sua família, com os seus amigos, as comunidades, os grupos em que você faz parte, os ambientes que você frequenta, os ambientes em que você está inserido. Então, diz respeito a todas as esferas da nossa vida. Então, isso é ser um missionário integral. Não é você servir o reino de Deus somente ali no ambiente eclesiástico, mas é você ter essa consciência e o quanto você se dispor em contribuir na vida de uma pessoa, inclusive para que ela possa potencializar de uma maneira exponencial os seus dons e talentos, você ajudar essa pessoa a ela desenvolver, a ela aperfeiçoar através do seu dom. Então, se você tem um dom de ensino, se você tem um dom através do ensino de ajudar a desenvolver, no desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, é a sua maneira de contribuir, é a sua maneira de servir o reino de Deus, mediante a fé, mediante ao conhecimento que você tem acerca de Cristo e estando exercendo, fundamentado, alicerçado, estruturado na fé em Cristo Jesus, nesses princípios e valores de Cristo Jesus. Então, você realmente está caminhando com Cristo. Você pode dizer que realmente você é um cristão. E ser um cristão não está ligado à perfeição. Porque enquanto você decidir e se posicionar, e você viver isso de uma forma genuína e singela, até o seu último fôlego de vida, você vai sendo forjado. Porque um dia você pode deixar de ser cristão. Então, ser cristão não é ser perfeito. Ser um exímio cristão não é caminhar na perfeição, mas é buscar caminhar na perfeição, inspirado, na dependência, debaixo da direção, conectado profundamente com Cristo Jesus.
Ele é o mestre, que ele vai indo na sua frente, do seu lado e nunca atrás. E você vai caminhando com ele, você vai aprendendo dele até o seu último fôlego de vida. Então, é uma jornada. E é uma jornada de crescimento, de aprendizado, de evolução, de transcendência, uma jornada de fé. Por isso que é uma jornada de transformação. E é algo realmente extraordinário. E eu quero finalizar com uma pergunta. Você está disposto a sair da mentalidade individualista e a passar a viver a força da sinergia? Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Compartilhe essa visão extraordinária que é a sinergia e já faça a sua parte, contribua para a vida dessas pessoas e leve para elas essa mentalidade, essa visão, para que seja também, para que elas também tenham a oportunidade de ter essa transformação. Então, obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou, curte, tece comentário aqui comigo e ativa lá o sininho das notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo no seu coração.